Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Baroni e eu tô aqui dando continuidade à série Meus Métodos Essenciais, onde eu estou apresentando os métodos que foram e, claro, que ainda são importantes para mim aqui nos meus estudos e trabalhos com a bateria. E hoje eu queria falar um pouquinho de jazz e apresentar um dos meus métodos favoritos, que é o The Art of Bop Drumming, do John Riley. Esse método é muito completo, e ele trabalha diversos assuntos dentro do jazz e todos eles explicados de uma forma muito clara, que a gente facilmente consegue aplicar no que a gente toca. Então esse é um dos motivos de eu gostar tanto desse livro. Eu acho que eu mudei demais a minha forma de pensar, eu entendi muito bem a linguagem do jazz depois de ter estudado esse material, e ele tudo começou a fazer muito mais sentido para mim. E sem dúvida, eu comecei a gostar também muito mais do estilo, entendendo as coisas com um pouco mais de propriedade, né? Então, esse é um dos motivos de eu gostar tanto desse material. E eu acho que é um material que serve basicamente como um ponto de partida, né? Para a gente criar muita coisa em cima, aplicar isso tudo em cima de outras coisas que a gente toca também. Então, ele começa o livro explicando a condução do jazz, né, que é algo super importante. Então ele explica como funciona, o que a gente deve tocar e como a gente deve tocar no prato. Depois tem um trabalho de comp, né? Comp é uma palavra que vem de acompanhamento ou complemento. Então ele apresenta diversas frases, inicialmente só na caixa, depois ele adiciona o bumbo, e essas frases servem para a gente complementar a condução do jazz. Então, é um super trabalho de independência para a gente poder aplicar essas frases de caixa e bumbo em cima da condução do jazz. Então, a gente trabalha bastante independência e começa a entender também a linguagem do jazz e o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode se comportar na hora de acompanhar uma música. Então, esse é um capítulo muito legal, muito interessante, com diversas ideias que soltam bastante a nossa coordenação, e a linguagem acho que começa a fazer bastante sentido também. Tem um trabalho também muito legal de solo, que ele apresenta várias frases de um compasso só, para a gente começar a entender a linguagem dos solos dentro do jazz, e depois ele mostra várias ideias de aplicação para aquelas frases, né? Como que a gente pode distribuir pela bateria, como que a gente pode trabalhar com repetição, com deslocamento, também com pergunta e resposta. Então, a partir daquela frase, a gente consegue ir trabalhando e criando os nossos solos, né? Então, é um ponto de partida para a criação de solo. E, novamente, as frases estão super dentro da linguagem, então, se a gente ainda não está familiarizado, a gente começa a entender isso, e depois a gente pode aplicar novamente o mesmo conceito para outras frases, para outras coisas que a gente gosta de tocar também. Também tem um trabalho muito legal de vassourinha, uma introdução, né? Não é um capítulo muito extenso, mas tem várias ideias legais para a gente trabalhar com as vassouras, várias levadas, várias ideias que ele utiliza que cabem muito bem para tocar. E se você nunca tocou com vassourinha, é um ótimo ponto de partida. Se você já toca, você consegue aplicar isso dentro da linguagem do jazz e também pegar algumas ideias dele também, que são um pouquinho diferentes. Os diagramas, né, os desenhos estão muito claros também, né? Deixa eu até mostrar aqui. Tem, né, os desenhinhos da caixa, do caminho que a gente faz com as vassouras, o que cada mão está fazendo. Então é tudo bem claro aqui nesse capítulo, vale bastante a pena estudar isso para soltar as mãos e entender como trabalhar aqui com as vassouras dentro do jazz. Também ele fala um pouquinho, dá uma introdução em cima de outros estilos, fala um pouquinho do shuffle, de tocar em dois, tem também um pouquinho de compasso em 3x4, 12x8, tem mambo, tem up-tempo, né, que seria o jazz mais rápido, um pouquinho de samba. Então tem uma pequena introdução em cima de outros estilos que
né, acabam se mesclando com o jazz também, dependendo da situação. Então ele fala um pouquinho em cima disso. E tem também no final do livro, ele tem alguns play-alongs, né, algumas músicas para a gente colocar em prática tudo que ele passou. Então tem a faixa com bateria, tem a faixa sem bateria e tem a partitura da música também. Então dá para a gente novamente estar bem por dentro da linguagem, ouvir o que ele está tocando, né, ter um ponto de partida ali e depois tocar junto com a banda. E depois ainda desses play-alongs, né, dessa parte onde a gente consegue colocar mais em prática tudo que a gente estudou, tem uma parte muito legal que é a parte de recomendação, né, de CDs. Então tem uma discografia aqui recomendada por ele, e o que eu gosto muito dessa parte é que ele fala do CD, né, por exemplo, aqui tem esse do Max Roach com o Clifford Brown, que é muito legal esse CD. Então ele fala, né, mostra a capa do CD, fala todas as faixas que tem no CD e ele menciona a forma da música em cada faixa. Então ele fala como está distribuída as partes da música, como os solos foram distribuídos em cima da forma da música. Então a gente consegue ser guiado na hora de ouvir essas músicas. Então, se você não está habituado ainda a ouvir uma música prestando tanta atenção na forma, aqui ele já dá um guia, né, de toda a discografia que ele recomenda. Ele fala como está distribuída a forma de cada uma das músicas ali daqueles discos. Então, esse final aqui, né, do livro é muito interessante e eu acho que é algo muito importante também da gente fazer, né? A gente não se preocupar só na questão de tocar, a gente se preocupar também na questão de ouvir. Então fica aqui essa minha recomendação de hoje. Sem dúvida esse método vai servir para você que nunca tocou jazz e tem vontade de conhecer o estilo. Vai ser um ótimo ponto de partida. Eu já falei aqui, né, de vários assuntos que ele trabalha em cima do estilo. Então, sem dúvida, vai ser um estudo muito completo. E também para você que já toca o estilo e quer se aprofundar nisso, eu acho que esse método vai apresentar diversas ideias, a linguagem vai ficar muito clara. E, como eu já disse também, são conceitos que você pode aplicar em cima de muita coisa que você toca. Então, também vai ser um estudo muito completo e muito interessante para você. E, claro, se você está gostando dessa série de vídeos, não deixe de dar sua curtida, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal também, se você ainda não se inscreveu. E aproveita para me contar aqui se você já estudou esse livro, se sim, o que ele acrescentou nos seus estudos, o que você teve de evolução aí na bateria depois de ter feito esse método. E se você não estudou, né, novamente fica aqui a minha recomendação. Aproveita e me conta também se você tem vontade de estudar, tem vontade de explorar um pouquinho mais do jazz, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo e até mais!